É surpreendente, irmãos, o fato de participarmos desta missa a cada semana e a cada semana encontrarmos uma palavra que ajuda, que é um Deus que eventualmente quer a nossa salvação. A única coisa que Deus quer oferecer a cada um de nós é exatamente isto, a salvação. Por isso, irmãos, é necessário que nós também tenhamos o desejo de querer a salvação de Deus. Porque Deus oferece, mas Deus não obriga ninguém a nada. Deus não impõe nada a ninguém. Pelo contrário, Ele é muito paciente com cada um de nós. E por ser paciente, Ele espera que cada um de nós tomemos a atitude para que, de fato, possamos, através da nossa caminhada, recebermos a salvação, a santidade de Deus. Por isso, essa liturgia de hoje fala de algo que é necessário, é imprescindível na vida de um cristão, na vida de quem quer se santificar. E essa coisa imprescindível é a oração. É interessante, irmãos, porque muitas vezes nós nos preocupamos com muitas coisas. Nos preocupamos se amanhã a gente vai ter comida para comer, se nós vamos ter um bem-estar, se nós vamos ter o trabalho. Nós nos preocupamos que amanhã eu tenho que acordar cedo, trabalhar e ir muito. E muitas vezes o que deixamos de lado é a oração. A oração muitas vezes para nós, aparentemente, entre aspas, parece algo que não é necessário. E isso é um engano e um erro muito grande da nossa parte. Porque quando eu, na verdade, acredito que eu não preciso da oração, significa que eu estou dizendo para Deus que eu sei o que é melhor para mim. Que eu consigo subsistir sem a sua graça, sem a sua presença. O que é rezar? Rezar não é repetir palavras. Rezar, irmãos, é entrar na intimidade com Deus. E para que eu possa viver e ser um cristão, eu tenho que saber de Deus qual é o caminho que eu devo fazer. Porque ser cristão é ser santo. Uma das coisas que aqui aparece é interessante, porque Jesus que é Deus, mas que é homem também, e quando Ele está aqui no meio de nós, uma das coisas que Ele mais faz é rezar. Tudo que Ele vai fazer, em todos os sentidos, Ele reza. É um homem orante. E esta oração é necessária para ele saber o que Deus espera dele, para ele, através das suas atitudes, demonstrar, a presença do Deus e, ao mesmo tempo, buscar em Deus a fortaleza nos desafios, nas dificuldades. Se ele, que era o Todo Santo, rezava, quanto mais nós. Por isso, irmãos, a oração não é algo que eu posso dizer, amanhã eu rezo, ou depois eu rezo. Não. Ela é imprescindível para cada um de nós. Imprescindível. Se de fato eu quero viver a santidade. Porque para eu viver a santidade, eu preciso de Deus. Sem Deus, eu não consigo ter a santidade.
A santidade não é esforço pessoal, não é esforço intelectual, não é compreensão intelectual, não é. Mas é dom e é graça. E quem dá é Deus. Deus dá a cada um de nós. Por isso é interessante quando um dos discípulos, vendo Jesus rezar, pede a ele: Senhor, ensina-nos a rezar, como João ensinou os seus discípulos. E Jesus não se omite, nem fala nada, mas ensina. E ele ensina o Pai Nosso. O Pai Nosso, irmãos, é a oração mais completa que existe. O Pai Nosso, no Pai Nosso, podemos dizer que está aquilo que é a essência do Evangelho. Só a primeira palavra já é algo profundo. Muitas vezes nós estamos acostumados a falar Pai, Pai, Pai. Mas será que de verdade nós somos filhos de Deus? E sabe por que eu digo isto, irmãos? No catecumenato, na igreja primitiva, esta catequese do Pai Nosso era dada quase no fim do caminho. E sabe por quê? Porque muitas vezes, nós falamos Pai, 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 mas não agimos como filhos. E se não agimos como filhos, nós podemos dizer que Deus é o nosso Pai, mas que, na verdade, quem está conduzindo a nossa vida é o diabo. Por isso, não é simples, é muito sério isto. E é interessante a carta de São Paulo aos Colossenses, porque São Paulo aos Colossenses, ele começa dizendo assim: com Cristo fostes sepultados no batismo. Com ele também fomos ressuscitados. Vocês sabem o que significa ser ressuscitado, batizado e sepultados com Cristo? Significa que o nosso homem velho, o homem do pecado, deve ser cada vez mais destruído dentro de cada um de nós. Por isso, irmãos, nós precisamos da graça e da presença de Deus na nossa vida, para que Ele nos fortaleça, para que a cada dia eu possa renunciar ao diabo, rejeitar aquilo que é as suas obras, aquilo que é as suas pompas, aquilo que é as suas seduções, para poder, de verdade, me tornar como Cristo, filho. E é interessante tudo isto, porque é verdade, irmãos, que Deus fez tudo e faz tudo. A maior prova de que Deus quer me salvar e a maior prova de que Deus quer te salvar está aqui. E ele fala isso no Evangelho, na carta aos Colossenses. Existia contra nós uma conta a ser paga. Esta conta Jesus a pagou por nós, na cruz. Quando ele se deixou matar, quando ele, de verdade, assumiu no seu corpo todos os nossos pecados. Por isso ele diz, mas ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-o na cruz. Por isso é fundamental para cada um de nós. E é verdade que Deus aqui, quando Ele ensina o Pai Nosso, as 3 primeiras petições diz respeito a aquilo que é de Deus, Pai Nosso, santificado seja o vosso nome. É claro que o nome de Deus é santo.
Mas eu tenho que santificá-lo nas minhas atitudes, para que os outros, vendo as minhas atitudes, vejam nessas atitudes a presença de Deus. É desta forma que eu santifico Deus. Nós vivemos num mundo, irmãos, que é totalmente contrário ao Senhor. E por isso o cristão, cada dia, ele precisa fazer com que o reino de Deus, porque o reino de Deus está no meio de nós. Muitas vezes as pessoas dizem assim, que o mundo está perdido. Não, o mundo não está perdido. O mundo tem uma resposta, existe uma salvação. A palavra de Deus é uma verdade, ou não é? Ou nós não acreditamos nisso? Se nós não acreditamos nisso, o que estamos fazendo aqui? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Aonde tem que ser manifestada esta vontade? O Filho, meus irmãos, o Filho é Cristo, mas Ele também nos gerou como filhos. E a vontade de Deus tem que se manifestar também na nossa vida. É verdade que nós somos débeis, mas nós temos a graça de Deus. E por isso, as outras 4 petições, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. O pão nosso não é simplesmente o alimento material. Claro que isso é importante, porque senão a gente não subsiste. Mas o pão nosso, verdadeiro, é o alimento que Deus nos dá. É aquilo que Deus quer para nós. Eu vivo a cada dia, eu me alimento desta vontade de Deus. Jesus Cristo vai falar, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso é fundamental. É necessário isto. Também para a subsistência da nossa fé, da nossa caminhada, porque senão, irmãos, nós sucumbimos. E por isso as outras 4 petições é mais direcionadas a nós. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos. Não nos deixeis cair em tentação. É interessante isso também. Porque não deixar cair em tentação significa o quê? Que nós seremos tentados. Deus não tira a tentação. Mas nós pedimos a Ele, não nos deixe cair. E livrai-nos do mal. Irmãos, que na verdade nós possamos a cada dia recorrer ao Senhor. Ele fala deste homem que vai à casa de um amigo na noite, insistente, pedir 2 pão, 3 pão. E vocês sabem que naquela época a família dormia todos juntos, Então para levantar, para ir e atender o amigo, ele tinha que pisar nos amigos, nos filhos, e ia incomodar todo mundo, ia dar um transtorno total, Mas pela insistência ele daria. Por isso a nossa oração, ela tem que ser insistente. E cuidado, irmãos, porque muitas vezes o o apóstolo Tiago, ele diz na sua carta, pedis, mas pedi mal, porque pedis para gastar sobre os vossos prazeres. E é verdade. Quantas vezes nós pedimos coisas sem importância para Deus? O essencial, sabe qual é? O Espírito. Porque é o Espírito que manifesta na nossa vida e nos dá força para vivenciar a palavra de Deus, nos dá força para obedecer à vontade de Deus, nos dá força para aceitar a cruz, o sofrimento, para
entrar na luta contra o diabo. É o Espírito Santo. Sem ele, igreja não existe. Por isso, quando a igreja for formada, a primeira coisa que Cristo fez foi soprar o Espírito Santo sobre os apóstolos. Que Deus continue soprando sobre nós e nos dê de verdade a graça de poder a cada dia, né, buscar o auxílio do Senhor. Né? Eu gosto do Salmo de Resposta, e eu termino minha homilia. O Salmo de Resposta teria muito mais coisa para falar, mas já me alonguei. O Salmo de Resposta diz assim: naquele dia em que eu gritei, vós me escutastes, Senhor. Gritemos, irmãos. Pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Essa é a missão de cada cristão, de saber que não somos nós que fazemos as coisas, que é Deus que faz em nós. E para terminar, o final do Salmo de Resposta é um grito que o salmista fala, dizendo assim: completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. A santidade, né? Quem nos dá é Deus. É obra dele na nossa vida. Mas eu preciso me abrir a isto. Eu preciso de verdade me colocar na sua presença para que ele faça a obra na nossa vida. Como a Virgem Maria, que diz: faça-se em mim segundo a tua palavra.